Efésios, no capítulo de número 5, leremos dos versos 1 até o verso de número 10. Uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Se mantenha atento e conectado com o que está acontecendo aqui, amém? Glória a Deus. Efésios 5, verso 1 diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Amém? Que o Espírito Santo nos ilumine, que Deus nos abençoe neste tempo aqui, quando vamos compartilhar a sua palavra em seu nome. Amém, irmãos e irmãs? Imitadores de Deus. Esse é o título desta mensagem. Imitadores de Deus. Há pessoas que perseguem Deus, perseguem a sã doutrina, no sentido de se colocarem do lado oposto do Evangelho. Há aqueles que alegam perseguir a Deus e buscam a Deus, e o buscam sob o pretexto de uma intimidade, mas na verdade querem bênçãos, favores. Mas há aqueles que procuram imitá-lo, há aqueles cuja vida, cada dia que se passa, parece mais com Jesus. Não há uma forma melhor de recebermos da plenitude de Deus, do seu Espírito, de desfrutarmos dessa presença santa e doce, do que buscando uma vida que se parece cada vez mais com Cristo. Você pode persegui-lo no sentido de buscá-lo, mas desde que, de fato, essa busca torne você alguém cada dia mais semelhante a Cristo. Na vida cristã, precisamos ver no espelho cada vez menos de nós e mais de Cristo. Acabamos de cantar isso aqui. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é o dono dos nossos dias. Então temos um chamado, qual seja, sermos imitadores de Deus. O apóstolo Paulo aqui está de uma maneira muito prática, porque os últimos 4 capítulos ou 3 capítulos desta carta, eles abordam assuntos muito práticos, se contrapõem aí aos 3 primeiros que trazem assuntos mais doutrinários, e na verdade eles são aí interdependentes. É como se Paulo estivesse dizendo àquela igreja: olha, a sã doutrina, toda essa base teológica
do Evangelho precisa impregnar todas as áreas da vida de vocês, e Cristo precisa ser visto em todas elas, em cada detalhe, em cada momento. C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, ele fala já na introdução sobre a diferença de ser semelhante a Deus e ter uma proximidade com Ele. Ele diz que a natureza, a criação, revela a glória de Deus, tem as marcas do Eterno. Ele também afirma que os seres angelicais carregam isso. Ele vai dizer que o ser humano, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele também tem em si o DNA divino. Mas ele diz, esta aproximação por semelhança não deve resumir a nossa busca de Deus. E aí ele vai falar sobre uma proximidade intencional, sobre uma aproximação consciente, deliberada. Aquele que sabe que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que quer parecer com Jesus, e que busca essa aparência num relacionamento íntimo com o Espírito. Ele cita uma metáfora de uma família que está voltando para casa, e para chegar então até a sua residência, precisa subir uma montanha e descer uma montanha, e quando esses entes queridos chegam no topo, eles estão em termos de metros próximos da sua casa, e eles podem acessar a sua casa, quem sabe jogando uma pedra lá embaixo. Mas ele diz, só esse movimento intencional de descer a montanha, ainda que seja por um caminho sinuoso, vai devolver a essa família o conforto do lar, e ele cita lá no livro, e os chás quentes. Então, é fato que nós precisamos diariamente ter como uma intenção, ter como um propósito, essa busca que nos tornará mais parecidos com Jesus. E devemos parecer com Cristo, ele afirma ainda C.S. Lewis, na sua crucificação, mas também com o Cristo na sua infância, nas suas escolhas, diante de tantos desafios que ele viveu, nos momentos nos quais era importunado. Ele diz, nós precisamos nos parecer com Cristo na sua humanidade, e revelarmos a sua glória em cada instante da nossa vida. Então, irmãos e irmãs, por que é que podemos ser parecidos com Deus? A Bíblia, ela afirma que podemos ser parecidos com Jesus, e ela traz as razões para isso. E esta carta fala sobre pelo menos 2 motivos que nos mostram o quanto podemos ser parecidos com Cristo. E o primeiro deles é que somos criação de Deus. Capítulo 2, verso 10, traz um termo grego que é poema. E você já ouviu essa palavra? Todos aqui já ouviram o termo poema. E o que é um poema? Poema é uma composição. Poema é uma união de versos bem construídos, que tem rima, que tem propósito. Alguns estão mais claros, outros estão subentendidos. É a entranha de alguém, ou as entranhas de alguém ali colocadas em letras, em palavras, em frases, em versos. Você pode ser parecido com Deus, porque você é o poema de Deus. Eu estou aqui hoje diante da composição mais linda de Deus. Isso deve trazer para nós, ou devolver a nós, dignidade de vida. Isso deve fazer você, minha irmã, meu irmão, superar os traumas da sua história. Isso deve fazer você olhar para a sua vida, não como problema, mas como presente. Você, afinal de contas, é poema. Você não é uma letra qualquer aí, de sofrência, de uma música chula.
Você é o poema. Você é resultado do sonho de Deus. Deus nos criou com o toque das suas mãos, com o poder das suas palavras, soprou em nós fôlego de vida. Nenhum outro ser no universo tem tantas marcas de Deus como você. Isso não deve fazer com que o seu coração se engrandeça, mas deve inspirar você e a mim a buscarmos proximidade, buscarmos essa revelação daquilo que o próprio Deus plantou em nós. Por isso precisamos da igreja, por isso precisamos do discipulado, por isso precisamos uns dos outros, porque nesse contexto, aquilo que é de bom é revelado, e aquilo que é de mal, quando vem para fora, é tratado. Esse é o papel da igreja, alinhar a nossa vida com o propósito de Deus, nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. É muito importante que você tenha ao seu lado pessoas que vão suscitar características divinas na sua vida. Pessoas que também serão providência de Deus na sua vida e tratamento para aquelas arestas que precisam ser aparadas. É muito ruim quando você tem ao seu lado pessoas que não conseguem identificar marcas de Deus na sua vida. Mas às vezes nem a gente consegue vê-las. Às vezes a gente tem um olhar tão mesquinho, tão pessimista, tão pequeno, tão diminutivo e diminuto da vida. Nós podemos nos parecer com Deus, porque além de sermos criação, nós fomos tornados filhos de Deus. Ele nos adotou no sacrifício de Cristo. Jesus veio, tornou-se nosso irmão para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Seus pés aqui pisaram para que também possamos tocar os céus. E esta carta, ela fala sobre essa filiação que ganhamos através do sacrifício de Cristo. Ao sermos adotados por meio desse sacrifício, nós deixamos de ser filhos da ira, filhos da maldade, da raiva, do mau humor, filhos da indignação, filhos da desobediência, como diz o verso 6 deste capítulo 5, para sermos filhos da luz, filhos do seu amor, filhos do seu sonho. Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, fomos eleitos nele. E a adoção representa uma paternidade intencional. Louvado seja Deus, porque em Cristo fomos adotados. Então, porque somos criação, e aqueles que receberam a Cristo passam a ser filhos, então por essas duas razões, nós podemos imitá-lo. Que filho há que não se parece ou não se pareça com o seu pai? Que filha não se parece com o seu pai? Eu dizia pela manhã e repito, que mesmo filhos adotados, ao longo da convivência, eles ganham características dos seus pais, e por incrível que pareça, muitas vezes até características físicas, que você fica assim absurdado, você não acredita que aquele filho não nasceu daquela mãe. Tamanha semelhança, porque a convivência faz com que pessoas absorvam características nossas e nós também. Acabamos por acolher o caráter, os valores. Às vezes a gente pega até tiques, eu não tinha tique nenhum. Quando eu comecei a frequentar a igreja aqui, eu peguei os tiques dos pastores tudo aqui. Há quem diga que eu sou um conglomerado de tiques pastorais. Então, vamos parar por aqui. Ainda bem que nós temos aqui pastores que são freios. Quando a coisa começa a desandar, tem uma luz vermelha que acende aqui, ninguém vê, só eu vejo. Então eu já sei que eu tenho que partir para outra prosa. Meu irmão, você é o resultado das pessoas com as quais você convive. Essa que é a verdade. Só que tem um detalhe também. Você que reclama tanto do marido, reclama tanto dos filhos, de alguma forma, eles são reflexos seus.
Entende isso? Então, é fato que talvez alguns de nós não tiveram o privilégio de crescer com pais, com mães exemplares, e de repente mais características ruins foram assimiladas, mas isso não é desculpa para viver uma vida desandada, porque o pai dos pais é a nossa maior referência. E você pode beber dessa fonte cristalina, que não tem neurose, que não tem tiques, que não tem vícios, que não tem comportamentos nocivos. Pastor Pedro entoou aqui uma música, que eu creio seja de autoria dele, que fala sobre isso. Olha, se o filho te pedir peixe, assim o fará. Que dirá o Pai que está nos céus? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Mas, meu irmão, se você precisa romper com semelhanças nocivas, entenda que isso também é intencional. Você não vai perder essas características ruins com o tempo. Você precisa submeter esse perfil, esse temperamento, esse caráter, essa herança que você recebeu dos seus pais. Você precisa submeter isso ao Espírito Santo e pedir: Espírito Santo, eu quero me parecer mais com o Pai do céu do que com o Pai da terra. Me ajude a reverberar, a repercutir apenas aquilo que de bom eu recebi do meu Pai terreno. Esse rompimento não vai acontecer naturalmente. Então, nós não temos desculpas, irmãos, para legitimarmos erros, comportamentos que recebemos dos nossos pais no nosso casamento, ou quem sabe na vida dos nossos filhos. Deus não irá poupar você, porque isso não é desculpa. Segundo lugar, se nós podemos ser parecidos com Ele, em que devemos imitá-lo? Eu quero falar rapidamente sobre duas características: o amor, e eu quero falar sobre a santidade. O termo amor aqui, a palavra amor desse capítulo e desta carta é ágape. É o amor divino, é o amor em entrega, é a caridade, é o amor que se consome por grandes causas, é o amor que não vê problema em renunciar, em diminuir para que o outro cresça. É o amor que semeia por generosidade, porque sabe que muita coisa que ele está plantando, ele mesmo não vai colher. Quem vai colher serão os filhos, serão os netos. Todos nós somos resultado também da generosidade de alguém. Muitas coisas caíram no nosso colo e nós não plantamos nenhuma semente para que elas chegassem até nós. Isso é generosidade, isso é graça. Outras nós sabemos que colhemos aquilo que plantamos. Isso é responsabilidade. Colheita e plantio, semeadura, é uma realidade que envolve responsabilidade, porque você tem que saber que você colhe o que você planta, mas você também tem que saber que na generosidade e na graça você vai colher o que você não plantou. Isso é mistério de Deus. Isso é resultado desse amor ágape. É esse amor que faz com que esse marido, esse pai, de fato, cuide da sua família, a preserve com segurança, invista, pense não apenas no presente, mas no futuro, mas não empurra a vida para o futuro por conta da mesquinharia, deixa de viver o hoje para tentar viver um momento que ele ainda não tem, não é isso, mas esse pai, ele busca deixar a sua família numa condição mais confortável possível, e ele sabe que em algum momento ele não estará mais aqui, mas ele preparou a sua família para viver sem ele. E esse é um desafio para nós, irmãos. Nós, homens casados, pais, nós já preparamos a nossa família para viver sem nós? Isso é uma pergunta. Então, esse amor, ele tem outros amores dentro de si. E nesse mesmo livro, Os 4 Amores, C.S. Lewis, ele fala sobre isso. O amor à afeição, que é a primeira escala,
É o primeiro passo nesse nosso desafio de amar. Se o amor ágape é o amor da entrega, o amor afeição é o amor necessidade. Se no ágape eu entrego, na necessidade eu peço, eu recebo. E ele diz que esse amor, ele é legítimo também. Mas se esses amores não forem dominados pelo ágape, pelo Deus de todo amor, eles poderão nos levar à idolatria. Porque é legal, é bacana você entender que Deus te entrega algumas coisas através do seu marido. É muito bom que você saiba que a providência de Deus vem a você, meu irmão, através da sua esposa. É importante que os filhos vejam que os seus pais completam suas vidas. Mas a partir do momento que esse amor ele passa a ser neurótico, então eu começo a idolatrar esse filho, eu começo a idolatrar esse pai, eu começo a idolatrar esse marido. E ainda mais hoje, diante de muitos comportamentos narcisistas que vêm com os discursos, não é? Eu sou insubstituível na sua vida, eu estou aqui te matando, eu estou te ferindo, eu estou aqui te traindo, eu já abandonei a nossa família, mas você não pode viver sem mim. Talvez seja por isso que muitos homens, porque também tem homens que amam demais. Talvez haja mulheres que amem demais, amem em excesso. Por que em excesso? Porque amam com um amor doentio. E aí, acabam colocando no lugar, em seu coração, no lugar de Deus, um outro nome. Esse é um amor que vai acabar com você. E eu não estou dizendo aqui com isso que você precisa assinar a sua carta de divórcio, eu não estou aqui com isso incentivando você simplesmente deixar essa família esmorecer, mas eu estou exortando você em amor, admoestando você em amor, a colocar a sua vida diante de Deus em oração e pedir que Ele te cure desse sentimento doentio e deixa que Ele faz o resto. Mas se tem alguém aí do teu lado querendo ocupar o lugar que só pertence a Deus, cuidado. Principalmente se você ainda está namorando, uma fase que legitimamente se pode romper um relacionamento, e você já se tornou refém desse cara. Você já se tornou refém dessa mulher. Sequestradores, cuidado. Então, nós devemos imitar a Deus em seu amor. Nós devemos imitar a Deus nesse seu comprometimento, nessa sua renúncia, de modo prático, meus irmãos. Como que um homem, ele ama no ágape? Ele ama quando diz sim, ele se consome pela sua família, sem esgotar-se. Ele se sacrifica pela sua família. Nós presbiterianos não gostamos de falar muito sobre o sacrifício, a gente acaba esbarrando na hipergraça, como se a graça de Deus não exigisse nada de nós. Mas esse texto está dizendo que, a despeito da graça de Deus, se como homens nós queremos demonstrar amor no nível do ágape, sim, nós vamos ter que nos sacrificar pela nossa família. E se necessário for, sacrificar a nossa própria vontade. Você está preparado hoje para receber um golpe de Deus aí na sua vontade, no seu orgulho, no seu ego, na sua vaidade? Talvez pelo bem da sua família, meu irmão, você vai ter que sacrificar o endeusamento da aparência, as rodinhas dos amigos, o futebol. 10 vezes por semana o cara joga futebol. Nós homens somos meio complicados, né? Esses dias eu estava orando com a minha esposa, eu disse a ela: meu amor, ora por mim, para que o Espírito Santo quebre o meu orgulho. Ore para que
eu seja o intérprete dos sonhos de Deus para a nossa família e não queira impor uma realidade. Porque nós homens fazemos isso muitas vezes. Não, eu quero assim, vai ser assim, acabou. Eu vou comprar e acabou. Eu vou vender e acabou. Nós vamos mudar e acabou. A Bíblia, ela está falando sobre um amor que leva a essa renúncia. As mulheres, elas demonstram o seu amor na submissão a esse homem que é submisso a Deus. Elas demonstram esse amor na renúncia, no silêncio que ganha mais do que uma multidão de palavras. Elas demonstram esse amor no respeito, na discrição e na admiração. Essa semana eu conversava com uma pessoa e ela dizia assim: pastor, é muito difícil quando no relacionamento se perde a admiração. Ela disse: dificilmente você fica com alguém que você não admira. Como você, meu irmão, tem agido para que a cada dia você se torne um homem mais admirável? E aí eu não estou falando apenas de performance física, de patrimônio financeiro, mas eu estou falando de nobreza de caráter. Quando se perde a admiração, aí vai o respeito também pelo buraco, o prazer escorre pelo ralo. Agora, muitas vezes, irmãs, pode ser que você tenha feito do seu marido um bezerro de ouro, alguém à sua maneira. E porque ele não é do seu jeito, você não o admira. Apesar de ter namorado, apesar de ter conhecido alguns detalhes da vida desse homem, se você não admira mais o seu marido, por mais que ele dê razões para isso, algumas, você também está pecando. Você precisa pedir graça a Deus, pedir perdão ao Senhor. Se você não admira seus líderes, se você não admira seus amigos, se você não admira seus pastores, se você não admira os seus funcionários, você está pecando. Como você quer ser admirado se você não admira? Como você quer ser honrado se você não honra? Então é uma via de mão dupla. Então, minha irmã, ame no ágape e peça a Deus que faça novamente os seus olhos brilharem em relação a esse homem. Como que os filhos honram os pais ou amam os pais no ágape? Na honra, no respeito, também na admiração, no serviço. Filho tem que trabalhar sim para a glória de Deus e para os pais. Eu não vejo a hora dos meus começarem a retribuir alguma coisa. Estou sendo injusto aqui porque eles já fazem, né? Mas, quanto mais melhor, né, pastor Emerson? Então, é dessa forma que os filhos honram seus pais, orando pelos seus pais, ouvindo seus pais, atentando, fugindo da ironia, da chacota, das caras e bocas. Quantas vezes? Alteração do volume da voz. Hoje daqui para ali um filho está gritando com o pai. Está fazendo um circo dentro de casa. Como que os solteiros amam no ágape? Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Olha aí. Como é que é para vocês? Vocês acharam que iam passar ilesos, né? Não. O solteiro, a solteira, ela ama na sua vida, nessa dimensão do ágape, quando, em primeiro lugar, ele ou ela espera com paciência no Senhor. E essa espera não mata a esperança, não amargura a alma, não azeda a personalidade, não deixa a pessoa pesada, pelo contrário,
a faz leve, porque ela sabe que as coisas vão acontecer do jeito de Deus e no tempo de Deus. Por mais que a espera pareça longa, se a espera te amargurou, minha irmã, se a espera te amargurou, meu irmão, você está pecando. Peça a Deus que renove as suas forças. E talvez essa espera ou experiências vividas anteriormente fecharam o seu coração. Eu disse cedo e repito, talvez tem gente que está amando de uma forma distorcida a própria vida na sua solteirice. E a despeito da vontade de Deus, já fechou o coração e não quer mais ninguém e mais nada. Porque essa pessoa não suporta um outro ser na vida dela. Porque não quer dividir, porque não quer perder a sua privacidade, porque não quer compartilhar o seu dinheiro, porque não quer compartilhar a sua casa. Eu não estou dizendo que esse seja o caso de todos os solteiros aqui nessa plateia, mas pode ser o seu. E se você está idolatrando a sua solteirice, você está pecando. É um amor que está distorcido. Eu sei que tem gente aqui que vai para a glória solteiro, e está tudo bem. Louvado seja Deus. Agora, a questão é, teve gente que, eu não ouvi nenhum amém aqui. Glória a Deus por isso. Nem a irmã Terezinha glorificou agora. Então, é respeitável a sua atitude, tudo bem, mas a questão não é o que você quer. O que eu quero te dizer é que você precisa continuar perguntando para Deus o que Ele quer. Porque às vezes a gente chega num nível de maturidade da vida que a gente acha que domina tudo e pode dominar tudo, e você continua sendo um mordomo, você não é dono de nada. Então você tem que submeter a tua vida ao Senhor e dizer: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer, é essa rotina que o Senhor tem para mim? Se for, Senhor, me prepara para viver isso. Isso é uma briga santa com Deus, é um conflito que você tem que viver, é um deserto que você tem que passar. Mas não fique adiando esse confronto, não fique adiando esse desabafo, coloque isso diante do Senhor. Para alguns, o amor sacrificial vai ser passar para a eternidade no celibato, solteiros. Para alguns, não. Então, meu irmão, você que é solteiro, você que é solteira, peça ao Senhor que também te dê discernimento em relação a isso. Se você está amando muito a sua vida do jeito que ela está, eu vou fazer uma profecia aqui. Eu não vou nem fazer, porque você já pegou a palavra. Mesmo não fazendo, vai pegar. Se eu falar, Pai amado, olha, aquele que ama a sua própria vida, perdê-la. Um amor doentio, um amor que se transformou na idolatria. Eu não quero nem entrar no universo dos pets aqui. Fica a dica apenas. Nós precisamos, para terminar, eu já quero convidar aqui a equipe. Nós precisamos nos parecer com o Senhor na sua santidade. Esse texto ele fala da imoralidade sexual, ele fala da cobiça, ele fala da mesquinharia como sendo idolatria. Ele vai falar sobre conversas obscenas, gracejos imorais. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É aquilo que virou o novo normal para nós. São conversas abusivas, irônicas, sensualizadas, e que a gente carrega num tom de brincadeira. É como se a ironia retirasse a carga de maldade do que nós estamos falando, mas ela não retira. Então, nós somos chamados aqui não apenas a cuidarmos das nossas atitudes, nós somos chamados a cuidarmos das nossas palavras.
nos grupos de WhatsApp, com as pessoas com as quais temos mais intimidade. Deus tenha misericórdia de nós. São palavras insensatas, e ao insensato não cabe a honra, assim como chuva na colheita, assim como neve no verão, diz Provérbios 26:1, a honra nunca vai encontrar o insensato. Não adianta eu orar aqui ao pé do altar pedindo honra, se eu saio daqui e eu estou agindo como um insensato. Isso é brincar com Deus. Então, esse texto, ele condena essas práticas, mas ele também coloca no mesmo saco, no mesmo balaio, aqueles que não praticam, mas são coniventes, aqueles que não praticam e se gabam de não praticar, mas não denunciam, não profetizam contra, não se posicionam. Nós vivemos numa sociedade e vemos aí todo um sistema que pune aqueles que se posicionam. E a igreja, se não tomar cuidado, ela vai ficando acuada, os pastores vão ficando acuados, porque eles passam a ter medo de profetizar, passam a ter medo de falar as verdades, porque amanhã pode vir um processo, porque amanhã pode ter um bloqueio das redes sociais, das contas bancárias. Essa aí é a parte mais fácil, né? Para o pastor. Você não tem muita preocupação não, pode bloquear. Ai, ai. Amados, que Deus nos desperte. Quero encerrar dizendo que tem coisas que não convêm aos santos. Tem palavras que não convêm aos santos, tem atitudes que não convêm aos santos, tem pensamentos que não convêm aos santos. E lembre-se disso, tudo que você admira exageradamente se torna um ídolo, é idolatria e é pecado.